Bem-vindos ao nosso programa Diz-me o que lês, transmitido aos domingos às 20 horas na Rádio Cister e em podcast no site da CFM quando quiser. Eu sou Anabela Luís, sou coordenadora do Centro Qualifica de Cister. Hoje vamos entrevistar a nossa querida técnica de orientação, a doutora Selma Filipa Ferreira Fidalgo Cardoso. Está certo? Está certo. Está certo, o nome todo, com os 3 Fs no meio. Pronto, foi assim que eu memorizei na altura. A Selma Fidalgo Cardoso nasceu na encantadora Vila da Nazaré. Já lá vão 42 anos, mas não parece. Isto parece que foi há muito menos tempo. Casada e mãe dedicada de 2 filhos, um adolescente de 15 anos e uma menina de 8, tem sabido conciliar, com paixão e resiliência, os vários papéis que a vida lhe oferece. Licenciada em Ciências da Educação desde 2007, a Selma construiu uma sólida carreira na área da educação, mas nunca deixou adormecer um sonho antigo, ser psicóloga. Com coragem e determinação, voltou à universidade e em 2021 concluiu uma segunda licenciatura, desta vez em Psicologia. Em 2024 completou o mestrado em Psicopatologia do Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, reforçando o seu compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento humano. Em 2015 já tinha aprofundado os seus conhecimentos com mestrado em Educação Especial, no domínio cognitivo-motor, com uma experiência de 14 anos na educação de adultos, 12 dos quais na Escola Secundária Dona Inês de Castro. A Selma é hoje uma peça fundamental no Centro Qualifica de Cister, onde exerce funções como técnica de orientação, reconhecimento e validação de competências. Paralelamente, dedica-se há mais de uma década à educação especial em instituições médicas e de ensino privadas, sempre com um olhar atento às necessidades individuais de cada pessoa. Formadora na área das ciências sociais e humanas, é reconhecida pelo seu espírito de equipa, a criatividade, empatia e dedicação, traços que a tornam uma profissional inspiradora e uma presença marcante nos contextos em que atua. A Selma Fidalgo Cardoso é, acima de tudo, uma mulher que acredita no poder da educação para transformar vidas, começando desde logo pela sua. Obrigada, Selma, por aceitar estares aqui connosco. Obrigada, eu. E por gravares aqui esta entrevista, que eu espero de conhecer um bocadinho mais a fundo a pessoa, que muita gente já conhece, porque tu estás no Centro Qualifica desde os seus primórdios. Antes disso também tiveste a ocasião de trabalhar com o Centro Novas Oportunidades, e isto faz de ti uma pessoa cada vez mais conhecida em Alcobaça. Mas vamos começar pela tua origem, como foi crescer na Nazaré e que influência teve esse ambiente na tua escolha profissional? Olha, Anabela, obrigada pelo convite. Crescer na Nazaré eu acho que é determinante mais para a nossa personalidade do que propriamente na escolha profissional. Eu sinto que tenho o espírito nazareno porque sou uma mulher de arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Os desafios não me assustam, porque quem desde pequenino que entra num mar difícil como aqueles, ganha assim esta bagagem, não é, para a vida. E eu acho que ser nazarena é isto, é enfrentar desafios de frente e com garra. E eu identifico-me muito com essa personalidade nazarena. A escolha profissional, penso que tem mais a ver com características genéticas já herdadas da minha família materna, sobretudo, onde é muito comum e muito presente a perspicácia, a empatia, as relações de ajuda, a análise do comportamento. E eu decidi aliar aquilo que poderia ser uma predisposição genética ao conhecimento científico. Então foi um pouco também essa predisposição genética que te levou a dar continuidade aos teus estudos e a procurar, para além da licenciatura que tu já tinhas, procurar o domínio da psicologia? Eu sempre quis psicologia, mas naquela altura que concorri, em 2001, eu não decidi, se não entrasse na primeira, entrava na segunda opção, que foi Ciências da Educação Coimbra. Naquela altura eu não tentei uma segunda fase, não tentei uma outra universidade, porque eu queria ir para a Universidade de Coimbra.
o que fez que entrasse na segunda opção. E uma vez lá, decidi levar até ao fim. Só que aquele bichinho nunca se acalmou e todos os anos eu pensava em voltar, e em 2019 tomei coragem e lá fui eu. Ficou só adormecido? Sim. Para poder, mais tarde, quando as circunstâncias assim o permitiram, sim, voltar a dar vida a esse sonho que te perseguia e ainda bem te perseguia. Estavas a falar em arregaçar as mangas e eu gostei da imagem porque me recordou um pouco aquilo que aconteceu quando o Centro de Novas Oportunidades fechou e tu ficaste no desemprego. Sim. De uma forma forçada, não é? Porque não havia, nessa altura, alternativa, pelo menos connosco, ali na Sim. Escola Secundária Dona Inês de Castro. E tu foste uma mulher de armas, tu conseguiste dar volta à situação, não é? Sim. Eu, naquela altura, não tinha muitas saídas. Eu costumava dizer que eu não tinha um currículo, tinha um cadastro, porque tudo o que eu tinha feito até então era educação de adultos e a educação de adultos fechou em Portugal. E, portanto, eu não tinha nada para fazer. Então, eu agarrei-me ao negócio de família. A minha avó e a minha tia vendiam peixe no mercado da Nazaré e eu, no verão, fui fazer exatamente o mesmo. Comecei por ir ajudar a minha avó, que já tinha algum conhecimento, porque fiz isso várias vezes enquanto era mais jovem. E depois, no primeiro verão, ajudei a minha avó e no segundo verão a minha avó teve que desistir por motivos de saúde e eu agarrei a banca dela e continuei a fazer os verões sozinha, com a ajuda do meu marido e da minha família a suportar-me, minha tia, a minha avó, o meu avô, toda a gente me suportou, a minha mãe, mas consegui e foi uma bolha de ar para nós. Paralelamente, em 2013 inscrevi-me então no mestrado, no IPL, na ESECS, em Educação Especial, que terminei em 2015. O mestrado em Psicopatologia? Não, esse foi agora. Esse foi agora. O de Educação Especial. O anterior. Sim, sim. O mestrado em Educação Especial. Porque como dentro da minha área, uma das áreas que mais me seduzia dentro das ciências da educação era a Educação Especial, eu fui para a Educação de Adultos por haver maior oferta de emprego no ano em que estagiei e por isso, nessa altura, pensei em virar-me para uma paixão, que era a Educação Especial, e fui fazer o mestrado quando fiquei desempregada. 2 licenciaturas, 2 mestrados, não é? Sendo que então o mais recente é que é em Psicopatologia, sim, do Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Como é que tem sido aplicar estes conhecimentos na prática? É maravilhoso para quem gosta, não é? Porque dá-me as ferramentas que eu preciso para intervir. E eu gosto de intervir, porque eu gosto de ajudar. E quanto mais cedo o profissional age na vida de uma pessoa, maior é a potencialidade disso vir a fazer a diferença, não é, na vida dela. E daí eu dedicar-me aos mais pequeninos, porque eu penso que o nosso trabalho terá sempre muito mais potencial de mudança. Junto dos jovens, junto dos mais pequenos, sim, mas também junto dos adultos, tu tens andado a tentar fazer a diferença, não é? E tens já muita experiência com os adultos. O que é que te fascina neste público? Que encantos é que tu encontras no trabalho com os adultos? O trabalho com os adultos, quando eu era mais nova, era um desafio, porque eu era mais nova do que quase todos. Isso era um desafio. Agora não, agora já estou na meia-idade e então a perspectiva já é diferente. O que é que me encanta é a gratidão, porque o público que nos procura, por norma, a grande maioria, falo porque necessita, porque quer. Então a motivação deles é um grande... É muito bom, facilita muito o nosso trabalho. E depois ficam muito gratos por tudo o que nós fazemos, mesmo que seja pouquinho. O que já não acontece no público, nomeadamente dos adolescentes, que valorizam um pouco, se calhar mais tarde até vêm a valorizar. Mas os mais adultos valorizam muito, mesmo que nós não percebamos que tenha sido assim tanto. Mas acabamos por receber muito reconhecimento da parte deles e isso é muito gratificante. E com o público mais jovem, portanto com as crianças, tu sentes essa expressão também, essa expressão de gratidão, ou é algo que é muito característico de um público adulto? A gratidão, assim, em ações, é característica do público adulto. Nos mais novos, eu sinto isso pela qualidade da relação, pela afinidade, pela lágrima quando o trabalho termina. Ou seja, o vínculo que se cria é a forma que eles têm de mostrar que estavam felizes na relação. E isso também me alimenta, não é? Claro.
Tu sentes-te então, tu sentes que estás a fazer a diferença na vida daquela criança ou na vida daquele adulto, por motivos se calhar bem diferentes, não é? Da criança e da família. É da família. Normalmente quando uma criança chega até nós é porque a família, alguém que acompanha aquela criança sentiu a necessidade disso, não é pelos meios da criança, não é? E depois nós temos a oportunidade de ajudar a criança e de perceber depois também a alegria na família. Certo. Que é muito recompensador. Voltando ao nosso público adulto, Sim. é o teu trabalho enquanto técnica de orientação, reconhecimento, validação de competências. Tu tens acompanhado certamente alguns dos adultos, pelo menos, que orientaste e cujas competências também permitiste validar e reconhecer. Entendes que essa tua função tem um impacto que tem significado na vida desses adultos? Provavelmente mais nuns do que noutros, não é? Outros não, é de passar de uma forma mais discreta, mas em alguns acredito que tenha sido mais marcante, ou pela relação que se criou, lá está, é sempre muito baseado na relação, a relação de apoio, a relação de ajuda, a relação de confiança, ou pela minha atitude, não é? Porque eu quando me coloco como técnica, eu gosto de ser rigorosa e, embora isto seja um processo de reconhecimento de competências, eu gosto que eles também adquiram competências e esforço-me nesse sentido. Nem que sejam as suas competências de organização, de escrita, de pesquisa. E eu coloco-me na relação como alguém que também poderá desenvolver estas qualidades neles. Portanto, não é só reconhecer competências, mas também fazer com que o adulto adquira algumas ou desenvolva competências que estavam um pouco mais adormecidas. Sim, é isso que tu estás a querer transmitir. Sim. E às vezes também pelo próprio exemplo, porque mesmo nos grupos que tenho acompanhado, faço questão de mostrar também. Eu sei que é difícil para um adulto procurar formação, mas também sei que é possível, porque eu próprio o fiz. E sei que isso às vezes também pode ser inspirador, porque eles estão a trabalhar com alguém que sabe o que é que eles estão a sentir naquele momento. Que tem que conciliar as exigências profissionais, com as familiares e ainda com esta sua vontade de evoluir a nível académico. Então, e uma coisa é o processo de reconhecimento de competências, no qual tu tens um papel preponderante. Outra coisa é o impacto que isso pode ter na vida dos adultos enquanto processo. Tu sentes que, depois de terem passado pelo processo de reconhecimento de competências, os adultos mudam de alguma forma ou não? Eu acho que mudam de sempre, porque é um processo de empoderamento. Porque enquanto eles têm que pôr para o papel tudo o que aprenderam, eles tomam consciência que sabem muito mais do que aquilo que à partida pensariam. E depois, porque de facto saem mais enriquecidos e até mais atualizados com as novas ferramentas digitais, não é? Então é óbvio que eles muitas vezes até vinham com a intenção de fazer aquela escolaridade e parar e já não conseguem parar. Querem outros voos, porque realmente sentem-se capacitados quando terminam. E é um pouco também aquilo que nós tentamos transmitir ali no Centro Qualifica, que é o valor da aprendizagem ao longo da vida, não é? Sim. Que está permanentemente a requerer novas competências. Enquanto profissional, tu tens trabalhado a nível no mundo da educação, quer com os mais pequenos, quer com os adultos, mas também agora com um olhar de mãe que acompanha os filhos na escola. Sim. O que é que te parece destes últimos tempos relativamente àquilo que é agora a educação? O que é que tu sentes que podes transmitir? Qual é o teu pensamento relativamente a estas alterações, mudanças ou talvez não? Eu, como estou nos dois lados, eu penso que haverá sempre um muito melhor resultado se formos colaborantes. A escola colaborar com os pais e vice-versa. E aquilo que eu noto é que a escola está mais disponível para colaborar com os pais do que o contrário. Do que os pais com a escola? Sim, hoje em dia vemos uma atitude parental muito comum, que é o pai ir fazer barulho para a escola, ir reclamar os direitos do filho, como se esses direitos não estivessem a ser devidamente contemplados por todos. Há falhas na escola, claro que haverá, mas hoje estamos perante uma sociedade que está muito propensa a reclamar, a exigir, e eu penso que haveria mais ganhos se não víssemos isto como dois lados da barricada, mas dois elementos a tentar fazer o melhor por aquele aluno.
E eu, enquanto mãe, é assim que eu tento atuar. Quando da escola há um pedido, há uma reclamação, eu tento cooperar com a equipa de docentes que está a acompanhar o meu filho e nunca colocar-me contra eles. Porque se eles estão a demonstrar essa preocupação, eu, como mãe, então ainda devo agradecer essa preocupação a existir e coloco-me sempre ao lado dos professores. Ok. Não tinha pensado nessa questão da barreira, talvez porque agora já não vivencio dessa forma, não é? Enquanto encarregado de educação. Tu sentes que esse espírito se mantém ainda, que é os pais de um lado, a escola do outro, há assim, tendência para o conflito? Eu não digo para o conflito, mas para pensar em que estão em lados opostos do acontecimento. Para mim é uma surpresa, digamos assim, agora, sentir que isso que é qualquer coisa que tu estás a vivenciar. É qualquer coisa que eu sinto também, Ok. quer como mãe, porque estou em grupos de pais, não é? Certo. Faço parte de grupos de pais, mas também estou inserida em escolas. E sinto essa propensão para reclamar, para se exigir. Isso é um pouco aquilo que acontece numa escola que é competitiva, não é? Que fomenta a competição, não é isso que tu estás a sentir? Não. É diferente daquilo que eu estou a sentir. Muitos pais passaram por uma época em que havia abusos na escola e talvez pensem, ao meu filho não farão isto. Ok. E então esses abusos já não existem, mas aquela atitude Ainda de ir existe. atrás, de defender o filho, de reclamar pelo filho, eu penso que ainda está muito presente. Muito bem. Tu também és formadora na área das ciências sociais e humanas, formas adultos. Que temas mais gostas de explorar com os teus formandos? Eu tenho explorado, sobretudo, lá está, as interações, os relacionamentos interpessoais, porque é a minha grande área, e a educação especial. E gosto muito da formação nestas áreas. Eu gosto muito de ensinar. Eu gosto muito de aprender e gosto muito de ensinar. Eu sou muito feliz em ensinar. E quando é público adulto, sinto-me também empoderada por poder estar a capacitar pessoas que vão usar as minhas ferramentas, ou as ferramentas que eu estou a transmitir, nos seus contextos. E isso também é muito gratificante. E perceber que conseguimos chegar ao outro e que depois as pessoas, passado anos, ainda nos vêm dizer eu nunca mais me esqueci daquilo que aprendi na formação. É muito bonito e bom. E tu estás a trabalhar numa área da ação educativa que é absolutamente fantástica, não é? Porque a sensação de que eu tenho é que as coisas são transmitidas, mesmo como tu estavas a dizer, para poderem ser aplicadas diretamente. Não tem a ver apenas com conhecimentos teóricos, mas algo que pode ser aplicado na prática diretamente. Sim. E é isso que tu consegues também verificar, sim. É isso? Sim, e quando se trata de formação na área dos relacionamentos interpessoais, é mesmo alguns conteúdos que a pessoa aprende e aplica na sua própria vida, não é? E é transformador para elas, sim. Muito bem, muito bem. Então, e todas estas funções, estas atividades têm que ser conciliadas com a vida familiar, não é? Já dissemos que és mãe de 2 filhos, isto exige um grande equilíbrio. Qual é o teu segredo para gerir tudo com serenidade? Eu acho que o maior segredo, se pode chamar assim, a maior estratégia, é encarar a família como uma equipa. Eu digo muitas vezes isto lá em casa, nós somos uma equipa. E então, quando é uma equipa, todos têm que dar o melhor de si, porque o resultado vai ser bom para todos. E é assim que encaramos os desafios de cada um. É como uma tarefa para todos. E que cada um tem que dar o seu melhor para o êxito. E todos são líderes? Não. Há os pais? Claro. Sim. Até porque nós respeitamos muito, e isso sim também pode ser um segredo, nós somos testemunhas de Jeová e nós temos a Bíblia como referência e aplicamos os princípios bíblicos à nossa vida. E a Bíblia tem muitos princípios bíblicos para a família e que sem dúvida fazem a diferença e portanto os filhos são filhos, não é? Okay. E a Bíblia diz que os filhos devem ser obedientes aos pais e então nós respeitamos cada um o seu papel dentro da família e penso que isso também traz o equilíbrio mesmo emocional que eu preciso para depois tocar estes instrumentos todos. Muito bem, muito bem.
talvez seja um dos segredos, não é? Porque estão todos, de certa forma, envolvidos no mesmo propósito, Sim. que é de fazer com que as coisas resultem, com que algumas eventuais dificuldades possam ser solucionadas em equipa. Sim. E, sem dúvida, que isso deve ser um dos maiores segredos, que é estarem todos a remar no mesmo sentido. Mesmo quando se passam algumas fases mais difíceis, quer da mãe doente, como já aconteceu, Sim. quer do filho adolescente. O filho adolescente traz muitos desafios. Sim, quer da criança mais pequena, requisitar mais atenção, não é? Portanto, tudo isto são desafios que todas as famílias têm, mas quando se consegue equilibrar, há de facto uma espécie de serenidade que é transmitida, que é o teu caso. Portanto, tu aparentas uma certa serenidade e transmites essa serenidade no teu trabalho, uma vez que eu tenho o privilégio de trabalhar contigo e que eu posso observar na primeira pessoa. Recebeste um prémio. Multitarefas. Exatamente, precisamente, enfim, por esta capacidade de conciliar as diversas funções com a tua vida familiar. Dedicação, espírito de equipa e criatividade são palavras associadas a ti. Como cultivas essas qualidades no dia-a-dia profissional? Anabela, em primeiro lugar, eu estou inserida, como tu sabes, numa equipa há muitos anos e uma equipa, quando nós nos sentimos bem, eu acho que é fácil sermos melhores e a minha equipa, a nossa equipa, é um lugar onde eu me sinto bem. That's good. E onde as pessoas confiam no meu trabalho, vamos ganhando a confiança uns nos outros e até tem sido um amparo em momentos mais difíceis da minha vida, nomeadamente quando eu abracei este desafio de ser trabalhadora estudante. Foram 5 anos difíceis da minha vida e a equipa nunca exigiu de mim, a equipa era um amparo para mim. Nunca exigiu mais do que aquilo que eu estava a dar no momento, a cada momento. E, portanto, eu acho que é fácil querermos ser melhores quando estamos assim acompanhados. Não é? Acho que qualquer um de nós na equipa tenta dar o seu melhor e eu não sou exceção. O desafio para mim às vezes é fazer como tenho feito, é continuar a ser criativa ao fim de 14 anos na educação de adultos. Isto é um desafio, mas vai ao encontro da minha personalidade. Eu não consigo estar sempre a fazer da mesma maneira, sem evolução, e talvez por isso tenha tido a necessidade de estudar, porque de facto gosto de trazer alguma novidade e de me ir desafiando com o tempo. Não gosto de permanecer nas rotinas como sempre estive. Então, nessa linha de pensamento, tens algum projeto? Não, neste momento não tenho. Tenho e não tenho. Eu estou a pensar a fazer o meu doutoramento para fechar o capítulo académico. Tenho agora uma baliza de 3 anos, porque depois entra o meu filho, se ele desejar entrar, entra ele na universidade, e eu depois já não quero dar a vez a ele e a eles, não é? E eu gostava de fechar o meu capítulo aqui. Muito bem. Tenho 3 aninhos para o fazer, sim. Ótimo, ainda na área da aprendizagem ao longo da vida, sim. Mas numa área de especialização que ainda estás a preparar. Sim. É isso? É. Muito bem. Então, e que mensagem deixarias a quem sonha com um novo rumo profissional, mas que receia avançar ou então que quer voltar a estudar e acha que não dá? Olha, o meu segredo acho que foi relativizar o tempo. Eu pensava assim, os 5 anos vão passar e eu vou ficar exatamente como estava, mas eles vão passar. Eu prefiro que eles passem e que eu diga fiz alguma coisa, porque o tempo vai passar na mesma. E então é percebermos se nós, quando o tempo passar, queremos ficar exatamente como estávamos ou se queremos já ter feito mais alguma coisa. E eu penso assim, o tempo vai passar e depois também é o facto de me sentir capacitada, não é? De pensar, eu sou capaz, porque não eu? Se o outro consegue, porque não eu? Isso obriga-me a tentar e a pôr-me à prova. E normalmente com sucesso. Muito bem. Eu gosto de trabalhar para ter o futuro no qual eu me vejo e nesse sentido eu não sou preguiçosa. Eu prefiro trabalhar e depois desfrutar das bênçãos e dos privilégios do que ficar só quietinha, não fazer nada e depois andar a lamentar não ter feito. Acomodada. Sim, não sou acomodada. Então o conselho que tu dás é olhe para a frente, toma uma decisão
E dê o Veja primeiro como é passo. que quer estar. Veja como é que quer estar daqui a 5, daqui a 10 anos. E o que é que está a fazer para isso? Será que pode fazer mais qualquer coisa? Ok. Este programa chama-se Diz-me o que lês. Sim. Já ouvimos falar um bocadinho de quem lê, Sim. da leitora, e o que é que a leitora nos traz? Eu trago, foi difícil escolher, eu gosto muito de ler. Eu comecei a ler muito nova e por isso trago uma sugestão para os mais novos e para as famílias. Ok. Eu há muitos anos que comecei a ler O Príncipezinho e a dá-lo a todos os meus sobrinhos. Conforme eles iam crescendo, dava um a cada um. Agora, ofereci-me ultimamente esta versão pop-up, para mim, Está giro. é meu. Lá em casa ninguém pode tocar, é não? só meu. Ah, Não. ok. Esse é meu, foi Eu presente posso tocar para mim. só aqui Tu para podes, mostrar? podes. Só mesmo para Sem mostrar. estragar, Está claro. bem? Vou tentar. Vou tentar não estragar. É uma versão pop-up. Ok. Assim, pronto, isto é uma Uma versão edição especial. nova, porque o Príncipezinho já esteve neste Sim. programa, mas de facto tem aqui uma expressão um bocadinho diferente, original. Também já o li em italiano, quando eu fiz Erasmus, em 2005. Fui para a Sicília, fiz lá o segundo semestre do meu 4º ano e foi a primeira leitura que fiz. Comprei Il Piccolo Principe e li está em giro. italiano. E pronto, porque é que eu trouxe este livro? Porque é incontornável, porque numa linguagem muito simples e muito acessível traz lições muito valiosas. É um livro intemporal e não é um livro para crianças, é um livro para crianças, para adultos, para famílias. Eu, embora o lesse muitas vezes sozinha, há pouco tempo, quando comprei esta versão, fiz uma atividade em família, que foi ao domingo depois do almoço, líamos uma parte, um capítulo, 2, porque há uns maiores e uns mais pequenos. Certo. E depois, no fim, toda a gente participava e toda a gente dizia o que é que aprendeu daquela leitura, ou o que é que achou interessante naquela leitura. Muito giro. É muito giro, porque a minha filha tinha 7, 6 anos quando fizemos isto, e logo de muito pequena isto trabalha a reflexão sobre o que se lê. E eu acho que é uma atividade bonita para se fazer em família. E une a família à volta de um tema, também é unificador. Pronto, foi uma sugestão, não só de leitura, mas de atividade em família. Está muito bonito. E depois, queria trazer alguma coisa atual, porque há ícones da literatura que são completamente incontornáveis, mas também não sabia exatamente o que toda a gente já tinha trazido, então decidi trazer algo mais contemporâneo. E trouxe um livro que li há pouco tempo, A Breve Vida das Flores. É um livro, eu penso que é de 2022. Sim, 2022. É de uma escritora francesa, Valérie Perrin, que descobri agora que está entre as mais conceituadas da atualidade. Podes mostrar para a câmara, Sim, só para para ser ali? melhor? Exato, eu já disseste o nome, está muito bem. Sim, é um livro que trabalha, que analisa muito e põe muito às claras as relações. Eu, como sou das relações humanas, ele passa pelas relações de amizade, pelas relações parentais, pelas relações amorosas, várias relações que se estabelecem. Ele trata o trauma, ele trata o luto, também como diferentes infâncias podem ter diferentes consequências. Ele passa por uma criança que esteve sempre institucionalizada e que andou de instituição em instituição, a outra pessoa que cresceu num ambiente super protetor e percebermos as consequências que daí podem advir, mas também é uma história de superação. Superação do luto e superação de vida. E, portanto, quem gosta de um livro que mexa cá dentro, quem esteja disposto a chorar um bocadinho e a acabar com um nó na garganta, é uma boa leitura. Muito bem, chegamos ao fim da nossa conversa, Selma. És uma mulher que é ao mesmo tempo educadora, psicóloga, mãe, formadora e, acima de tudo, alguém que nunca deixou de sonhar, de aprender e de acreditar no potencial humano. A tua história lembra que nunca é tarde para recomeçar, que o conhecimento transforma, que o coração colocado no que fazemos faz toda a diferença. Obrigada, Selma, por partilhares este tempo connosco, o teu percurso, os teus desafios e a tua paixão pela educação e pela vida. E que o teu exemplo continue a inspirar quem acredita que aprender é, afinal, uma forma de crescer em qualquer idade. Obrigada, Anabela. Obrigada a todos, obrigada também ao Rui Pereira, que está ali atrás da câmara a tratar da gravação, do som. Obrigada ao Emanuel Moura,
que também tem o seu nome associado a este programa. Eu sou Anabela Luís, sou coordenadora do Centro Qualifica de Cister e cá estarei na próxima semana.